Olá, aluno XP, tudo bem? Mais uma questão aqui de biologia, resolvida pela professora Milena, professora de biologia do Explicae, onde a gente está fazendo o comentário sobre as questões do Enem, de 2021, da primeira aplicação. Então, essa questão aqui, ela vem mostrando uma imagem, certo? Essa imagem, obviamente, a gente vai fazer as devidas comparações, mas o próprio texto norteia o que tem aqui dentro dessa imagem. Então, vamos ao enunciado do texto. O polvo mimético, deixa eu destacar aqui a palavra mimético, apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Gente, padrões cromáticos são padrões de cor, tá? Frequentemente muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5, no caso essas aqui, 1, 3 e 5, representam o quê? Polvos mimetizando, respectivamente, um peixe-linguado, que aqui estaria número 2, um peixe-leão, número 4, e uma serpente marinha, número 6. Gente, mimetizando, vem de mimetismo. Mimetismo, gente, é uma espécie de quê? É uma espécie de imitação. Então, você vai ter aqui um ser vivo imitando, outro ser vivo. Imitando de que forma, Milena? Imitando no padrão de cor, imitando no padrão de comportamento. Tá vendo aqui? Ok? Aqui nesse caso, mesmo que a imagem seja em escala de preto, branco e cinza, dá para entender bem o que ele está fazendo, gente. Ele está pronto aqui, o polvo que foi que ele fez, deixou 2 tentáculos livres aqui expostos, e aí, através de células chamadas de cromatóforos, cromato significa cor, pigmento, foros, portador de. Então, são células portadoras de pigmentos. Então, são esses cromatóforos que vão ajudar a mudar o padrão cromático do polvo. Para quê? Para que ele possa imitar um outro ser vivo. Tranquilo? Lembrar, gente, que mimetismo é diferente de camuflagem, tá? No mimetismo, você vai ter um ser imitando outro ser vivo. Então, imitação de outro ser vivo. A camuflagem é quando o ser ele está imitando, vamos dizer assim, o ambiente. Ou seja, ele está usando o fundo no qual ele se encontra, para ele imitar esse fundo. Por exemplo, um urso polar deitado ali na neve. Então, ele é branco e está camuflado na neve que é branca. Beleza? Aqui no mimetismo, você vai ter um ser imitando outro ser. Para quê? Por exemplo, para que ele vai imitar, gente, uma serpente marinha? Para ele se proteger, para ele afugentar os seus predadores. Por exemplo, uma cobra coral falsa que imita uma cobra coral verdadeira. Então, ele está imitando para quê? Para que ele possa se proteger dos seus predadores, dos seus inimigos naturais, ou até se disfarçar para que ele possa atacar suas presas no momento oportuno. Beleza? Bom, vamos lá. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu por quê? Porque os polvos originaram-se do mesmo ancestral que esses animais? Gente, o que é um polvo? Polvo é um molusco. Tudo bem? Aqui, o peixe linguado, ele é um peixe, ele é um animal vertebrado, ele é um animal cordado. Peixe-leão, um animal cordado, um animal vertebrado. Serpente marinha, Sendo serpente,
né, no grupo das serpentes, a gente vai pensar o quê? É um réptil. Gente, então, não tem nada a ver, né, ser do mesmo ancestral. Você tem um animal invertebrado, tá? Vindo do mesmo ancestral de animais vertebrados, nada a ver. Aqui é um filo e aqui seriam outros filos. Aqui seria filo cordado e aqui filo molusca, tá? Então, essa coisa de ancestral tá fora. Letra B. Passaram por mutações similares a esses organismos? Ou seja, ele desenvolveu uma mutação para ficar parecido com esse, uma mutação para ficar parecido com esse, uma mutação para ficar parecido com esse. Então, o mesmo animal teria tido 3 mutações distintas para ficar parecido com 3 animais distintos. Também não faz sentido isso aqui. Ok? Que observaram esses animais em seus nichos ecológicos, ou seja, o povo ficou observando o modo de vida de um peixe linguado, ou de um peixe-leão, ou de uma serpente marinha, para poder imitar esses seres. Também não. Porque se fosse assim, ele teria a capacidade de imitar qualquer ser, de qualquer espécie, de qualquer grupo, bastasse observar o seu nicho ecológico, o seu estilo de vida. Letra D. Resultaram da convergência adaptativa com essas espécies. Aí eu preciso explicar o que é uma convergência adaptativa. Gente, veja só. Convergência adaptativa também pode ser chamada de evolução convergente. O que é isso? Vamos lá. Vamos supor que aqui eu tenho uma espécie ancestral A, vou chamar de ancestral A, uma espécie ancestral B, não relacionadas entre si. O que essas espécies ancestrais A e B têm em comum? Elas vivem no mesmo meio. Vamos supor que ambas vivem no meio aquático, né? Já quem está falando aqui de animais, né, aquáticos, de vida aquática. Se elas estão no mesmo meio, elas estão sujeitas à mesma seleção natural. Confere? Então, o padrão de seleção natural é o mesmo para as duas, que o ambiente é o mesmo. Beleza? O que vai acontecer, gente? Elas vão acabar convergindo para o mesmo padrão de adaptação. Certo? E aí, como elas convergem para o mesmo padrão de adaptação, o que vai acontecer com elas, minha gente? Elas vão se tornar, né? Elas não, né? Os descendentes. Então, os descendentes de A e B tornam-se parecidos, mas não aparentados. Tudo bem? E, por conta disso, acabam surgindo, né, por conta desse processo, né, de convergência adaptativa, isso acaba dando origem aos chamados órgãos análogos. O que são órgãos análogos, minha gente? São órgãos que têm a mesma origem, a mesma função, porém diferentes origens. Isso aqui, gente, a convergência adaptativa, ela não é uma evidência de filogenia, certo? A convergência adaptativa não é uma evidência de parentesco evolutivo. Vou até botar isso aqui, ó. Não é evidência de parentesco evolutivo. Ela é uma evidência de quê, Milena? Ela é uma evidência de que seres de espécies diferentes, né? Estando sujeitos ao mesmo padrão seletivo, à mesma pressão seletiva do meio, né? Fazendo com que eles caminhassem, né? Cada um
na sua história, independente do outro, mas caminhassem para o mesmo padrão de adaptação, eles ficaram, como eu já disse aqui, ó, como escrevi aqui, eles ficaram parecidos, mas não aparentados. Tá certo? Então, isso aqui não é, gente, resultado de convergência adaptativa, tá? Por quê? Porque eles não estão evoluindo para o mesmo padrão de adaptação. Eu estou mostrando um animal que imita o outro. Se fosse padrão de adaptação, se fosse convergência, esse polvo mimético, ele teria ficado parecido com um bicho só. Ou teria ficado parecido só com a serpente, ou parecido só com o peixe-leão, ou parecido apenas com o peixe linguado. Tudo bem? Tranquilo? É que pronto, vou dar um exemplo prático disso aqui. O ancestral que dá origem ao golfinho e o ancestral que dá origem ao tubarão. Golfinho não muda de forma, de corpo, para parecer com tubarão. Nem o tubarão muda, né, o padrão do seu corpo, ou o padrão comportamental para parecer com o golfinho. Tudo bem? Cada um mantém a sua forma corpórea. Ok? Então, vamos aqui à letra E. Ó. Sobreviveram as pressões seletivas com esses comportamentos. O que é pressão seletiva? Pressão seletiva, você vai pensar em seleção natural. Como eu disse a vocês, esse bicho, ao imitar esse, né? Quem é que vai querer chegar perto do povo? Porque vai pensar que é uma serpente, vai pensar que é um animal perigosíssimo. Então, ele assume essa forma para poder afugentar, né, os seus inimigos, para afugentar os seus predadores, beleza? Ou, quem sabe, até capturar suas presas. Então, o gabarito dessa, gente, letra E. Beleza?